Olá, pessoal! Hoje iremos falar do direito penal e processual penal. No vídeo de hoje, réu é absolvido da acusação de embriaguez ao volante. Para fins de acordo de não persecução penal, tráfico privilegiado pode ser reconhecido antes de sentença. Foto no Facebook condena inocente. Justiça corrige erro grave. STJ decide que recurso errado pode ser aceito se tempestivo e sem má-fé no processo penal. STJ. Intimação deve ser realizada a todos os advogados apontados pela parte. STF. Maioria valida prisão imediata após condenação do júri. Só 2 latinhas. Você sabia que é possível ser parado em uma blitz, dar positivo no bafômetro e ainda assim ser absolvido da acusação de dirigir embriagado? Um motorista foi parado em uma blitz, deu positivo no bafômetro, mas foi absolvido pela justiça. A juíza entendeu que o crime de dirigir embriagado exige mais do que apenas o resultado positivo do bafômetro. O Ministério Público recorreu da decisão, alegando que o crime de dirigir embriagado é de perigo abstrato. Um motorista foi absolvido da acusação de dirigir embriagado, mesmo com resultado positivo no bafômetro, por falta de evidências de perigo concreto. A juíza entendeu que o crime de dirigir embriagado exige mais do que apenas o resultado positivo do teste de bafômetro. É preciso demonstrar que a conduta do motorista representou um risco real para a segurança de outras pessoas no trânsito. No caso específico, os policiais que abordaram o motorista não relataram nenhuma conduta imprudente ou sinais de embriaguez visíveis. O simples fato de o motorista ter ingerido álcool e ter um resultado levemente acima do limite legal não foi considerado suficiente para condená-lo. A juíza destacou a importância do princípio da intervenção mínima do direito penal, que determina que a lei penal deve ser aplicada de forma restrita, apenas quando houver uma real necessidade. Ela disse ainda que o crime de dirigir embriagado exige mais do que apenas o resultado positivo do bafômetro. É preciso provar que o motorista representava um risco concreto para a segurança no trânsito. A juíza baseou sua decisão no princípio da intervenção mínima do direito penal, que busca evitar punições desnecessárias. O Ministério Público recorreu da decisão, argumentando que o crime de dirigir embriagado é de perigo abstrato, ou seja, não exige a comprovação de um dano concreto para ser configurado. O Ministério Público defende que o simples fato de dirigir com um nível de álcool no sangue acima do limite legal já configura o crime. E você, o que acha dessa decisão? Concorda com a juíza ou com o Ministério Público? Coloque aqui nos comentários. Você sabia que um traficante pode ser liberado sem ser julgado? Mas calma, tem um detalhe importante nessa história. Um homem acusado de tráfico de drogas conseguiu um acordo de não persecução penal, mas a juíza de primeira instância não homologou o acordo, alegando que a análise dos requisitos para o tráfico privilegiado só poderia ser feita na sentença. Além de mencionar o não preenchimento do requisito de pena mínima para o acordo de não persecução penal, a juíza considerou o acordo desnecessário e insuficiente para a reprovação do delito tratado nos autos. Afirmou ela, dada a sua gravidade que, mesmo sendo privilegiado, não deixa de ser tráfico de drogas, devendo ser avaliada a dimensão social do dano, a relevância social do bem jurídico e ainda a danosidade social do fato. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no entanto, reformou a decisão da juíza. Os desembargadores entenderam que não há necessidade de esperar a sentença para analisar se o acusado se encaixa no perfil do tráfico privilegiado, que prevê pena menor para quem se encaixa em determinados requisitos. A decisão dos desembargadores se basearam nos seguintes pontos. O acordo de não persecução penal tem como objetivo resolver conflitos de forma mais rápida e eficiente, evitando longos processos judiciais. A lei permite que pessoas que cometem o crime de tráfico de drogas pela primeira vez
e atendem a outros requisitos possam ter a pena reduzida. A análise do ANPP deve se concentrar na voluntariedade e legalidade do acordo, não sendo necessário esperar a sentença para analisar os requisitos do tráfico privilegiado. O Supremo Tribunal Federal já admitiu o oferecimento de acordo de não persecução penal para casos de tráfico privilegiado. Em resumo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a juíza de primeira instância agiu de forma equivocada ao não homologar o acordo de não persecução penal. A decisão do tribunal reafirma o papel do acordo de não persecução penal como um instrumento importante para a resolução de conflitos e a aplicação da justiça de forma mais célere e eficiente. STJ absolve réu após constatar falhas no reconhecimento fotográfico pela vítima. Memória visual sob tensão e acidente prévio do réu são chaves no caso. Você confiaria em uma foto do Facebook para incriminar alguém? Essa história vai te surpreender. Um homem foi injustamente condenado por roubo após ser reconhecido pela vítima em uma foto do Facebook de um amigo do suspeito. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, anulou a condenação, alegando que esse tipo de reconhecimento fotográfico, feito de forma isolada e sem seguir as regras do processo penal, é sujeito a erros. O ministro responsável pelo caso destacou que a vítima, sob forte emoção após o crime, pode ter se equivocado ao identificar o réu. Além disso, o fato de o réu ter sofrido um acidente pouco antes do roubo, o que causou uma lesão visível, torna ainda mais provável que a vítima tenha se confundido. A defesa do homem inocente conseguiu provar que ele estava usando uma bota ortopédica na época do crime, o que contradiz a descrição do criminoso feita pela vítima. Esse caso serve como um alerta sobre os perigos de se basear apenas em reconhecimentos fotográficos para condenar alguém. O STJ, ao anular a condenação, reforça a importância de seguir as regras do processo penal e de analisar com cautela todas as provas apresentadas em um caso. Todos os advogados devem ser intimados. Entenda a nova regra. O STJ decidiu que a intimação em processos penais deve ser feita para todos os advogados que a defesa indicar. O STJ estabeleceu que a intimação de um único advogado, quando a defesa solicitou expressamente a intimação de mais de um, gera nulidade no processo penal. Essa decisão encontra fundamento no artigo 272, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, CPC, que de forma subsidiária pode ser aplicado aos processos penais. Ao exigir a intimação de todos os advogados indicados, o STJ visa garantir o pleno exercício do direito de defesa e o respeito à vontade da parte. A quinta turma do STJ, ao determinar a nulidade de atos processuais quando não todos os advogados indicados pela defesa são intimados, reforça a importância do direito à ampla defesa. Essa decisão impacta diretamente a prática processual penal, exigindo que os magistrados sejam mais rigorosos ao cumprir as determinações da defesa quanto à intimação de seus representantes. Impacto da decisão. Será que aumentará a carga de trabalho dos juízes e advogados? Tornará o processo mais lento e burocrático? Por outro lado, isso garantirá mais segurança jurídica? Deixe aqui sua opinião. Você já imaginou entrar com um recurso errado e ter ele aceito? Parece impossível, mas não é mais. Entenda a nova regra do STJ, com base no princípio da fungibilidade. Recursar o recurso poderá ser aceito. Em decisão recente, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, no julgamento do tema 1219, estabeleceu que, no processo penal, um recurso interposto de forma inadequada pode ser aceito e analisado, como se fosse o recurso correto, desde que cumpra os requisitos legais, como a tempestividade e não haja má-fé.
A decisão aplica o princípio da fungibilidade recursal, que permite a substituição de um recurso inadequado pelo correto em determinadas condições. A tese fixada foi a seguinte: é adequada à aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observada a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, conforme o artigo 579 do Código de Processo Penal, CPP. O artigo 579 do Código de Processo Penal determina que o erro na escolha do recurso não prejudica a parte, a menos que haja má-fé. O STF decidiu. Entenda as implicações. Você sabia que agora uma pessoa condenada no júri pode ser presa imediatamente? Entenda essa nova decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu por maioria que é possível a execução imediata da pena após a condenação do tribunal do júri, sem depender da revisão em instâncias superiores. Essa decisão impacta diretamente o direito penal, especialmente no que diz respeito à soberania dos veredictos do júri. Por outro lado, ministros como Gilmar Mendes, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski se opuseram à execução imediata, argumentando que isso viola o direito ao recurso e à presunção de inocência. Para eles, a revisão das decisões do júri deve ser garantida em instâncias superiores antes da execução da pena. A decisão surgiu de um recurso do Ministério Público de Santa Catarina, que questionava a suspensão da prisão de um condenado por feminicídio. O STF, ao analisar o caso, reafirmou a importância da soberania do júri, decidindo que, após a condenação, a pena pode ser executada sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado, ou seja, sem esgotar todas as possibilidades de recurso. Essa mudança gera um debate sobre os limites da soberania do júri e os direitos dos réus, trazendo à tona questões sobre a revisão das decisões e a proteção dos direitos constitucionais. A decisão também levanta discussões sobre a aplicação da Lei 13.964, que trata da execução imediata da pena em alguns casos. Em resumo, a decisão do STF sobre a execução imediata da pena após a condenação do júri muda o panorama jurídico, reforçando a soberania do júri, mas também gerando polêmica sobre os direitos dos réus e a revisão das sentenças. Se gostou do vídeo, deixe o like, seu comentário e considerem se inscrever. As matérias referenciais estão na descrição do vídeo. Até o próximo.